Muito obrigado, boa tarde. Meu nome do Benjamin, da IBM. Meu nome é Marcelo Vasconcelos, eu, na verdade, minha formação é design gráfico, né? E na UFRJ, na qual eu fiz também um fichamento de antropologia da arte, no mestrado. E aí fui trabalhar na Fundação João do Cruz, e aí eu vim para a parte de saúde, para fazer comunicação de saúde como tema de doutorado, e escolhi a área de jogos, né? Onde hoje eu atuo no polo de jogos e saúde, que é meio que um mini setor lá dentro que eu ajudei a fundar, né? Que começou a trabalhar com essa ideia de pesquisar jogos na saúde, né? Que é um pouco essa brincadeira que a gente faz com essa imagem aí. E sou do ICICT, que é um instituto com uma sigla imensa, que eu não vou repetir aqui porque eu vou me enrolar, mas a gente trabalha com informação e comunicação. Então a gente olha jogos como meio de comunicação em saúde, primordialmente, mas também como meio de informação. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso e a gente progride. O primeiro passo é pensar nesse aspecto da Fundação João do Cruz, instituição centenária de saúde, né? A maior instituição pública de saúde do Brasil, que trabalha com todas as áreas de saúde que você possa imaginar, de uma forma ampliada de compreensão de saúde. E talvez o primeiro choque se dê nesse momento, né? Quando você pensa em jogo, o senso comum às vezes pensa como uma coisa contraditória com saúde, né? O jogo faz mal, o jogo vicia, o jogo causa problema de saúde, o jogo deixa você meio estranho. Pessoas envolvidas com jogos são meio estranhas, são meio infantiloides, né? Vivem ainda meio perdidos no mundo, não são muito adultas, não tem uma higiene questionável, né? Quando não são mais problemáticas, né? Essa é uma cena famosa do, infelizmente, famoso massacre em Columbine, quando os dois rapazes, né, massacraram uma série de alunos e professores. Uma das primeiras coisas que a imprensa apontou é que eles jogavam jogos violentos. É claro que isso é uma tendência em situações como essa, a mídia sempre busca o culpado, né? É fácil você apontar o culpado, quanto mais estranho mais diferente é alguma coisa que essa pessoa faça, é mais fácil pular para isso, para uma conclusão rápida. Mas se a gente avança um pouquinho, começa a pensar nos números, né? A gente sai um pouquinho dessa lógica e começa a perceber primeiro que foge do nosso senso comum. Nós não temos mais a ideia do jogador como um garoto adolescente revoltado. Na verdade, a idade média é 35 anos, né? 54% joga com outras pessoas, então não é aquele cara isolado no mundo. No Brasil, particularmente, isso é uma coisa que deve orgulhar muito a gente. 53,6% de a maioria já é mulher que joga. Isso é fantástico, porque deixa de ser um passatempo, né, masculino, né, aquela coisa de homens, e passa a ser uma coisa franqueada a ambos os sexos. A gente espera que melhore ainda mais, né, começa a ficar cada vez mais, todos os gêneros, né, cada vez mais misturados em todos os tipos de jogos disponíveis. Em 2007, o faturamento da indústria de jogos ela supera o do cinema. E esse ano ela superou 100 bilhões de dólares, 108 para ser mais exato. Então a gente tem uma indústria monumental, rende muito dinheiro e movimenta, né, bilhões de dólares. E o que isso está causando em nós? O que isso faz na gente como sociedade? Né? Na verdade, a tendência da mídia de acusar os jogos talvez se dê um pouco com a ideia de que é uma coisa muito nova, uma mídia nova. Mas será que ela é tão nova assim? Esse aqui é o Odyssey, não é o primeiro console doméstico, lançado em 72. Então a gente já está falando de uma mídia que tem quase 50 anos de idade. E ainda nós temos essa impressão de que é uma coisa estranha, é uma coisa pouco usual para muita gente. Se você volta um pouco, na verdade, você vai perceber que os jogos digitais, né? Quando eu falo que eu trabalho com jogos e saúde, muita gente assume que são jogos digitais apenas. Não são, nós trabalhamos com qualquer tipo de jogo, né? Jogos digitais e não digitais, ou jogos analógicos, se você preferir. E os jogos digitais são herdeiros de uma herança, de uma história muito mais antiga e muito rica, né? O xadrez aqui, que tenho certeza que todo mundo vai conhecer, mas esse aqui é o Go, um jogo japonês muito mais complexo e profundo do que o xadrez. Né? Inclusive, ele foi o teste definitivo para se testar a inteligência artificial em jogos, e recentemente foi vencido, né? O maior jogador de Go humano foi vencido por uma série de inteligência artificial desenvolvida pelo Google. Os jogos de batalha, né, de exércitos que surgem nas academias militares como forma de testar estratégias e acabam migrando, viram hobbies para as pessoas. Esse aqui é o H.G. Wells, escritor de ficção científica e entusiasta desses jogos, né, de batalha em casa, o que torna ele uma espécie de primeiro avô dos nerds, né, hoje em dia.
Se você volta um pouco mais, nós temos o Senet, o jogo egípcio de transmigração da alma, que era jogado pelos faraós. O tabuleiro mais antigo, ele é de 3.000 anos antes de Cristo. Então, nota bem, nós estamos falando de uma forma, uma mídia, se você preferir, que ela tem mais de 5.000 anos de história, ela acompanha a humanidade, talvez até mais do que isso, porque nós já encontramos dados esculpidos em artelhos humanos que antecedem registro histórico, são pré-históricos. Então, antes de haver registro histórico, já existia jogo. Temos esse objeto antropológico, cultural, jogo, ele acompanha a humanidade há milênios e nós temos muito pouca pesquisa sobre isso. Curiosamente, muito pouca pesquisa. O primeiro pesquisador que vai olhar com mais atenção sobre esse objeto é esse historiador holandês, Johan Huizinga. Ele vai escrever, em 1938, o Homo Ludens, e ele trabalha com a ideia do jogo como um elemento da cultura. Na verdade, ele vai mais além. Ele diz que a cultura surge do jogo. O jogo é anterior à cultura porque os animais também jogam. Todo animal, todo mamífero principalmente, mas já detectaram esse comportamento em pássaros e até em peixes, se tem satisfeito as suas necessidades básicas, se ele não está com fome, não está com sede, se ele está em segurança, se ele está bem descansado, o impulso dele padrão é brincar, é jogar. E por que isso? Bom, uma das razões, não é a única, mas uma delas, aprendizado. O jogo é um espaço em que você treina habilidades que mais tarde vão ser úteis. Mas você treina, o jogo permite você treinar habilidades no momento que você perder, não tem nenhum impacto sobre a sua vida. Perder numa brincadeira de brigar com um leãozinho é uma coisa, não tem nenhum problema. Mas aquele aprendizado de lutar vai ser útil mais tarde, para valer. Então, a partir dessa ideia, se pensou raciocínio lógico para nós seres humanos, jogos funcionam para aprender então. Surge a ideia dos jogos educativos, que começa a ser momentaneamente vira um grande filão, principalmente com o advento dos computadores, e logo se percebe que não, ninguém gosta de jogos educativos. Quem já jogou aqui jogo educativo sabe o que eu estou falando, são horrendos, seja franco comigo. Muito texto, muita preocupação em te ensinar alguma coisa, na verdade, apesar de muitos criadores serem bem intencionados, eles não sabiam fazer jogo, eles estavam preocupados em pegar um livro, vestir de jogo e tentar te convencer que aquilo é legal. Não funciona assim. Então, na verdade, em várias entrevistas a gente já percebe que existe uma repulsa dos jogadores contra o jogo educativo. Quando ele percebe que é educativo, ele já para de experimentar, já repele aquilo. Então se cria um novo conceito, uma nova abordagem, chama-se jogos sérios. Desculpa. A ideia de jogos sérios são o quê? Jogos que trabalham com uma forma diferente de pensar o divertimento e o aprendizado. E por que isso? Porque se você parar para pensar, existe uma repulsa a jogos educativos. No entanto, a pesquisa TIC Crianças de 2010, quer dizer, já vão lá 8 anos, então a tendência é que isso tenha até acelerado mais. As crianças entre 5 e 10 anos, a aproximação dela para as tecnologias, o uso do computador, da internet, 90% se dá por videogames, por jogos na internet. Então, é uma tecnologia que ela é extremamente atraente, extremamente sedutora e que a educação, a ciência, a saúde não está sabendo usar de forma adequada, mas a indústria sabe usar muito bem. Com a diferença que a indústria não tem nenhum tipo de critério a princípio. O interesse deles é fazer dinheiro. Então nós temos uma obrigação, qualquer profissional que trabalhe com educação, com saúde, com preocupação realmente com o aprendizado, com a formação das novas gerações, a gente tem que colonizar esse espaço. E aí, essa ideia dos jogos sérios é o quê? É você criar situações, criar ferramentas e mecanismos de jogos que sejam não só para aprender, mas que sejam primordialmente divertidos, interessantes. Se o jogo não é divertido, atraente, a pessoa não chega a aprender. A verdade é essa. E aí se tem a ideia de que os jogos têm que se ensinar pelas suas regras. O que o pessoal chama de retórica procedimental. Explicando. Imagina um jogo sobre prevenção ao fumo. Eu poderia fazer um jogo que aparecesse uma mensagem do tipo: o cigarro contém nicotina que causa uma série de males ao organismo, certo? Poderia fazer um jogo mostrando uma imagem do pulmão de um fumante negro também, Mas imagina um jogo que fosse só uma pessoa correndo e que se ele tocasse no cigarro, o bonequinho começa a correr mais devagar. Ele para tossir. Não preciso dizer mais nada. O jogador instintivamente ele ia parar de
tocar no cigarro, ele ia evitar o cigarro, ele ia entender que olha, isso aqui tira o meu potencial, isso me limita de alguma forma. Isso se chama retórica procedimental. As regras, os procedimentos ensinam. O jogador aprende pelo que ele faz. E é muito poderoso por causa disso. Porque ninguém fala para ele nada. Ele faz a ligação de causa e efeito. Isso em termos de saúde, em termos de ciência, é formidável para ensinar processos. E várias pessoas têm usado isso já há algum tempo. Né? Um dos primeiros jogos de grande repercussão foi o Food Force, que foi patrocinado pela ONU, que são 4 cenas aqui do jogo, e que a ideia é chamar atenção para a questão dos refugiados, as ações que a ONU faz para países que estão com problemas de crise de alimentação, de abastecimento. O jogador faz missões de recolher refugiados, leva para um campo de refugiados, ali tem que fazer ações para equilibrar, fazer distribuição de grãos, de alimentos para garantir que todos sobrevivam. Ou seja, ele faz de uma maneira muito metafórica coisas que a própria ONU de fato faz nos países que têm necessidades. Qual é a lógica disso? Primeiro, sensibilizar. Fazemos assim. Segundo, quando termina o jogo, mostra uma mensagem. Saiba como ajudar de verdade. Então o jogo, né, o que chamam de jogos sérios, que se tornou essa nova forma de chamar esses jogos, ele sempre tem esse elo de trazer para uma ação no mundo real. Sempre, quer dizer, aplique isso no mundo real. E outros sistemas fazem isso. Esse caso é mais interessante ainda, chama-se Fazendeiro do Terceiro Mundo. Ele é um jogo que você dirige uma fazenda. Tem vários jogos de entretenimento que são assim, SimCity, de repente alguns vão lembrar desse jogo, você administrar uma cidade. Né? E tem outros, tem um jogo que você de fato administra uma fazenda, um jogo de entretenimento. Esse é a mesma lógica, você tem que decidir onde é que você planta, onde é que você colhe, comprar trator, comprar equipamento, só que tem seca, tem nuvens de gafanhotos, tem que enfrentar essas coisas todas. E qual é a diferença para esse jogo em particular? As regras não são justas. Você perde. O jogo é feito para que você perca. Certo? Por quê? Porque ao final do jogo vai mostrar uma mensagem. Assim como você perdeu, esse fazendeiro, de verdade, lá em algum canto aí do mundo, ele vai morrer também. Saiba como ajudar. Entende? Eles chegam a esse ponto de distorcer as regras para fazer você, de uma maneira ainda muito simbólica, mas ainda assim, para você, com nível de realidade, experimentar na pele o que é tentar e não conseguir, e aí te cativar para que você possa, de repente, fazer algum tipo de contribuição, algum tipo de ação em favor dessas pessoas. A lógica é de colocar você um pouquinho na pele de quem está, do personagem, do protagonista do jogo. Essa é o que a gente chama de retórica procedimental. Aprender pelo que você faz. Né? Na saúde, os jogos têm esse histórico já há um bom tempo. Na década de 80 surgiu o Bronquiasauro, né? Um jogo que o dinossaurozinho ele tinha que aprender a evitar blocos de poeira e de cinzas que detonavam crises asmáticas. Era um jogo distribuído para crianças com asma, para que elas aprendessem a ter ações de autocuidado. Era um jogo que não era vendido em loja, era receitado por médicos, mas teve um sucesso ainda que limitado e marcou a primeira entrada dos jogos, né, no mundo dos jogos digitais, jogos de saúde. Mas tem vários outros. Esse é um jogo de tabuleiro, que depois virou uma versão para iPad, o POX. É um jogo feito especificamente para responder ao movimento anti-vacinação americano, né, que é um problema hoje muito grave, vocês devem saber. E nesse jogo periodicamente existem surtos de doenças no tabuleiro, e a cada ação o jogador pode fazer ações de cura ou pode fazer ações de imunização. E as regras são elaboradas de tal maneira que se você só cura, você perde o jogo. A epidemia se espalha de maneira, né, irremediável. Então, as regras, ninguém precisa dizer para você, olha, vacina é uma estratégia eficaz. Você joga uma partida, joga duas e você percebe que é a única estratégia que funciona a longo prazo. Certo? Retórica procedimental, a regra ensina. Deixa o jogador jogar que ele vai perceber sozinho, vai ligar 2 mais 2 e vai fazer ali, entender o princípio. Esse já é um jogo para a saúde também, na verdade, jogo terapêutico, que é dado para pacientes de AVC, que estão se recuperando de AVCs. É o chamado Circus Challenge. E o jogo usa controle de sensores de movimento. E eles modelaram aqueles exercícios que são muito monótonos para o paciente fazer, mas tem que ser feito para se recuperar. Eles modelaram como tarefas, como exercício, né? Números de círculo. E o paciente tem que fazer os números para ganhar pontos. E aí duas coisas acontecem. Primeiro, o paciente ele fica menos monótono, porque ele tem um estímulo visual, ele compete, fica mais divertido para ele.
Segundo, como ele quer ganhar os pontos, né, e isso é avaliado, como bem ele está fazendo, o exercício que ele faz fica muito mais bem feito, quer dizer, a qualidade do tratamento dele de fato melhora. Então nós temos jogos para trabalhar com conscientização, para trabalhar com aprendizado, para trabalhar com terapia, né? E nossa categoria ouro na área de saúde, né, pela forma como ele foi criado e avaliado, é o Remission, um jogo feito para crianças e adolescentes com câncer. É um jogo que foi desenvolvido com a ajuda de médicos, enfermeiros e as próprias famílias dos pacientes, na qual o jogador ele encarna essa robozinha, que ele é miniaturizada, colocada no corpo humano. E ela tem que enfrentar células cancerosas. E ela usa armas inspiradas nos tratamentos. Então ela tem uma pistola radioativa, tem foguetes bioquímicos. E o interessante é que eles fizeram um acompanhamento muito cuidadoso, fizeram trials mesmo, comparando com outras mídias. E a intenção era aumentar a autoestima do paciente e o conhecimento sobre a doença. E eles perceberam que de fato isso aconteceu com um efeito ainda extra, né? As crianças, elas começaram a se submeter ao tratamento, né, quimioterapia, radioterapia, que são tratamentos muito agressivos, muito dolorosos, principalmente para crianças. Eles começaram a se submeter de forma mais voluntária. Ou seja, estamos fazendo essa parte para combater, para vencer a guerra. Então, efetivamente, o jogo contribuiu para melhorar a qualidade do tratamento e a qualidade de vida dessas crianças. Então, o jogo foi um retumbante sucesso do que ele se propôs, né? Tudo isso, no campo da saúde particularmente, que nos interessa muito esse aspecto da relação do jogador com o personagem dele no jogo, do avatar, né? Existe uma relação interessante, porque apesar de ser essa coisa bem cartoon muitas vezes, uma coisa muito simbólica, né? Não é uma coisa realista, mas as pessoas têm esse elo afetivo com... E é nesse processo que a gente consegue ensinar alguma coisa. O que ele faz para manter esse personagemzinho vivo no jogo, de repente ele pode trazer para a vida dele. Com esse raciocínio que a gente consegue ensinar muita coisa dos jogos para a saúde. No jogo, para você pensar em termos de ciência, divulgação de ciência, muito mais. Esse aqui, o Space War, é de 61. Ele é jogado em mainframes, né, em grandes computadores das universidades, e ele já incorporava física, já modelava o espaço, o buraco negro no centro do universo, né, e fisicamente. Então a ciência já estava ali desde o princípio. E hoje muito mais. Esse jogo, um jogo mais recente, Deus Ex, Human Revolution, ele se passa em laboratórios. A ideia de DNA, manipulação do DNA, a questão da ética de manipulação de seres humanos está imersa na história do jogo o tempo todo. Isso aqui é um artigo científico que você lê dentro do jogo. Chega inclusive ao refinamento de ter a referência corretamente colocada. Aquelas referências que a gente tem dificuldade para escrever um artigo científico, ficar reclamando de colocar, pois é, eles colocaram direitinho dentro do jogo a referência. Então, o cuidado que se tem de fazer essa articulação do jogo, dos jogos digitais, principalmente com ciência. Existe um casamento aí muito interessante já de anos. Então, é um espaço muito rico para a gente poder trabalhar essa divulgação científica e saúde. E a gente tem feito um pouco isso. Esse é o nosso primeiro jogo, um pequeno joguinho, um news game lá que a gente fez no Fiocruz. É o jogo do acesso aberto. É uma questão, para quem não sabe, o acesso aberto defende o uso livre dos resultados de pesquisas científicas, né? Ou seja, não entregar para as editoras científicas o direito de cobrarem o que eles quiserem, impedir que as pessoas acessem os resultados das pesquisas, né? Todo o conhecimento tem que ser livre. Isso para a saúde, por isso a Fiocruz é muito ciente, muito ciosa dessa questão. Para a saúde isso é muito sério, porque se o seu médico ele não tem acesso a um artigo que diz que o médico está te dando tem um efeito colateral muito perigoso, isso pode impactar a sua saúde, né? Pode causar danos a você. Então a gente luta muito a favor do acesso aberto, e esse jogo é para ilustrar um pouco isso para o leigo, que não está a par desse debate que está acontecendo na sociedade. Né? Nesse jogo você joga com um pesquisador, está acontecendo uma epidemia que está se alastrando, e ele tem que encontrar 4 artigos para completar a pesquisa dele e conseguir resolver, né, achar cura para aquela epidemia. Instituições que têm acesso privado, ele não encontra nada, porque não tem o dinheiro para isso, como todo pesquisador brasileiro. Né? Instituições de acesso aberto, ele consegue o artigo, então ele tem que encontrar as instituições corretas, estão todas escondidas, né? Só encostando que ele consegue descobrir. Então é um jogo muito simples, a mecânica é muito simples, mas a ideia é passar esse princípio. Você pode perder ou ganhar em tempo determinado, mas o importante é isso aqui, saiba mais,
típico de News Game, e aprenda sobre esse movimento, que é um pouco interessante da sociedade. Um jogo mais ambicioso é o Quem Deixou Isso Aqui. Esse jogo é para prevenir, tentar conscientizar pais responsáveis sobre os perigos da intoxicação doméstica em crianças. Você sabe que tem um caso, principalmente crianças de 2 a 5 anos, começa a ter um pouco mais de mobilidade e acabam tendo acesso a produto químico, bebida alcoólica, remédios espalhados em casa. E muitas vezes isso é muito trágico, elas acabam morrendo, né? Enquanto a gente fazia esse jogo, a gente teve notícia de duas pessoas próximas, trouxe a notícia que 2 crianças que tinham se intoxicado, uma com um limpador de forno com soda cáustica e a outra com chumbinho. O chumbinho veio a falecer. Então, é uma coisa dolorosa que destrói famílias. E a gente fez esse jogo baseado nos dados do Cimitox, que é um setor lá dentro da Fiocruz que trabalha com essas informações. E então, nesse jogo, você não controla a Ninha, né? A Ninha é uma personagem, uma menininha que você não controla, porque ninguém controla uma criança de 2 anos. Ela fica solta, mexendo em tudo pela sala, e a função do jogador é tentar tirar da mão dela as coisas, antes que ela mexa. Ela começa a mexer, você tem um tempo para você tirar da mão dela. E o jogo, a retórica procedimental, o que é? Chamar atenção para nós, adultos, que não enxergamos esses problemas, dos riscos do ambiente. Então o jogo premia você se você tem uma visão estratégica e começa a tirar as coisas e guardar no ambiente, no local alto, antes que ela mexa em tudo. Certo? Então, como isso acontece na vida, você cuida de uma criança na vida, né? Então toca o telefone, batem na porta, você tem que atender, ela fica solta enquanto isso, ela pede comida, você tem que buscar comida. Quer dizer, é uma confusão. Os 3 minutos, você tem que cuidar dela durante 3 minutos somente. Né? Se você não consegue, ela se intoxica. A gente colocou de uma maneira mais suave a imagem, mas mostra aqui o número da desintoxicação, que é importantíssimo que todos tenham acesso. Se você consegue passar os 3 minutos, ela dorme feliz e tranquila. São os 3 minutos mais longos da sua vida, eu garanto. E a gente testou isso com as pessoas. O nosso objetivo era saber, funciona, as pessoas cria essa noção de urgência que a gente precisa. E os voluntários testaram e falaram assim, cria. Com adicional, os voluntários que não tinham filhos relataram um efeito colateral interessante. Funciona como contraceptivo. E juraram que não vão ter filhos depois disso. A gente vai estudar um pouco mais sobre essa questão. Então, a ideia toda é essa. Criar jogos que tenham nível de interesse e criem algum tipo de mensagem a partir das regras. Quando você coloca pessoas, muita gente junto, jogos multiplayer, que as pessoas interagem entre si, a gente coloca ainda mais uma outra categoria, mais uma outra dimensão interessante, que é a de participação. O jogador ele participa do jogo em vários níveis, ele interpreta a informação do jogo, ele interfere no jogo, ele reconfigura, porque ele manipula através dos controles o que está acontecendo na tela, mas ele também pode acrescentar coisa no jogo. Num jogo de tabuleiro, com certeza, é claro. Quem já não mudou regra do jogo em casa para acrescentar uma coisa, mudar uma regra, uma chave injusta, ou facilitar para uma criança poder participar, isso é fantástico, porque torna o jogo um pouco seu. Né? E no jogo digital também acontece, é mais limitado, que ele chama de mudar o código. Esse aqui é um jogo interessante, um exemplo curioso, é o Skyrim. É um jogo que se passa numa fantasia viking, se enfrenta dragões e tal. Mas é muito detalhado, porque você tem enormes vilas e enormes cenários, e a empresa que fez, ela criou sistemas na qual um jogador que tem um pouco mais de habilidade, não muito, mas um pouco mais, pode acrescentar coisas no jogo. Então o cara pode criar um armamento novo, criar uma roupa nova e colocar no jogo, e oferecer para outros jogadores colocarem também. Isso é interessante, porque o jogo ele começa a se expandir mais do que os criadores do jogo pensavam. O jogo começa a tornar uma coisa comunitária, construção. Isso para quem pensa em termos de saúde, como uma construção coletiva, que é um dos focos do SUS, da Fiocruz, inclusive, né? Saúde como uma construção da população, não só o que vem de cima, é muito interessante. E é claro que o pessoal começa a acrescentar muitas coisas interessantes. Né? Tenho certeza que todo mundo vai concordar comigo que colocar o Batman em um jogo viking é um grande sinal, né? Um grande avanço para a saúde. Mas pensa comigo, a gente está... Uma grande corporação está abrindo voluntariamente o seu produto para que outras pessoas interfiram nesse produto. Isso é um evento muito interessante. E, a princípio, o pessoal achava que estava limitado a quem programasse. Então, quem não programa fica um pouco de fora dessa festa. Mas não, porque os jogadores se empolgam com isso. Eles começam a criar, independente de estar dentro ou fora do jogo. Você vai perceber jogadores fazendo desenhos inspirados no jogo, fazendo animações
Quem tem Netflix pode procurar um seriado chamado Red vs Blue. É um seriado de humor todo gravado dentro de um jogo chamado Halo, né? Sem nenhum tipo de conhecimento de programação. Os jogadores começaram a gravar o que tinha na tela e dublaram por cima. Sites que o cara conta histórias, conta as aventuras dele, dá dicas. E histórias em quadrinhos, que ele captura cenas do jogo e coloca balões. Quer dizer, o jogo vira material para a pessoa criar, ele expande o que foi feito. Além disso, quando você pensa que tem um monte de gente jogando junto, cada pessoa aqui, cada herói aqui nessa cena é um jogador. Para quem tem dificuldade de conseguir que todo mundo pose para foto de família no Natal, olha só que inspirador. Né? Isso aqui é mais fantástico ainda. Quando você passa para esse nível de organização social, isso aqui é o caso, o World of Warcraft, é um jogo multiplayer que tem aqui no Brasil. Ele é o maior do mundo, né, desse tipo de jogo, um jogo de fantasia. Chegou a ter 13 milhões de jogadores online. E um desses jogadores era uma moça chinesa que estava em estado terminal, jogava do hospital e ela veio a falecer. Quando os jogadores souberam que ela tinha falecido, eles organizaram um funeral para ela, online. Fizeram um enorme funeral, e o que eu queria chamar a atenção para vocês é que ninguém game designer, ninguém criador do jogo jamais criou regra para funeral, ninguém pensou em fazer isso. Isso foi tudo espontaneamente surgido da mente dos jogadores. Nós queremos fazer isso porque é nossa amiga. Então, o jogo é um espaço na qual existe criação dos jogadores. Não é uma coisa que uma empresa fria pôs, colocou e pronto, agora está aqui, é isso e pronto, acabou. Não, é um elemento para nós criarmos em cima. E por isso é uma coisa que nós podemos usar. Para o bem e para o mal, mas nós podemos criar coisas interessantes. Esse é um exemplo interessante de construção social dentro de um jogo. Imagina a gente se apropriar isso para ciência e tecnologia, imagina se apropriar, pensar numa discussão sobre política de ciência dentro do jogo, como a gente trabalha com uma epidemia, lida com uma epidemia dentro do jogo, numa situação dessa, né? Uma coletividade dentro do jogo digital. Então existe um espaço para a gente poder pensar nessas coisas. Como é que é o nome desse jogo aí? World of Warcraft. Hã? Sim, tem um filme. Esse aqui é uma experiência mais local, né, de um amigo nosso da Universidade do ABC, o professor André Brandão. Ele fez um jogo para crianças com síndrome de Down, que é o G-Crypt, são 4 telas. É um jogo muito legal para estimular a criança a mexer com o computador e tal. Ele tem muitas ideias muito boas no jogo. Por exemplo, a criança, quando começa o jogo, ela é saudada pelo Betinho, que tem traços típicos, né, de uma pessoa com Down. O cursor é uma mãozinha com dedos curtos, né, como também é típico de uma pessoa com Down. Mas o que eles não contavam é que eles soltaram o jogo, eles começaram a receber e-mails e ligações de pais e mães dizendo coisas assim: olha, agora quando eu chego em casa, meu filho vem correndo me contar o que ele fez no jogo. Agora minha filha quer jogar comigo o tempo todo. Agora meu filho joga no meio dos primos, ele chama toda a família para jogar com ele. Quer dizer, o jogo virou um polo para reunir as pessoas em torno do jogo. Né? A expectativa não se limita, não se encerra dentro da tela. Ele vira, na verdade, um nexo onde pessoas se reúnem. E isso é um poder interessante dos jogos desde tempos imemoriais. É um espaço onde pessoas se reúnem. Mesmo o jogo digital faz isso. E isso é um valor muito grande para quando a gente pensa de participação, para comunicação, para compartilhamento de informações. Né? E a gente não lembrar que existe, né, contato de lá, da tela para dentro e de tela para fora também. Né? Mesmo quando é um jogo individual, nós temos esse tipo de coisa acontecendo. Esse momento que as pessoas se juntam para jogar. Então é um espaço muito rico para a gente pensar a forma de compartilhar conhecimento através dos jogos. E esse espaço de criação pode ser também rico até para se criar jogos. Né? Eu vi aqui exemplos, um monte sempre super legais de criação de jogos. Esse aqui é um feito lá com uma colega nossa. Ela pegou os alunos, ela dá aula lá na escola da Fiocruz, e ela fez o SUSlândia, um jogo sobre administração do SUS. E o que é interessante foi o processo de criação, porque lá pelas tantas, nesse jogo os alunos administram hospitais. Alguém falou de que tem fiscalização. Alguém perguntou: posso subornar o fiscal? Aí ela perguntou: tem na vida real? Tem. Então criaram uma regra para subornar o fiscal. E uma para pegar o suborno. Né? Então,
modelando as regras, você modela, você interpreta o mundo. Você faz com que o aluno ele comece a repensar o mundo dele. Não é dizer, não é que você vai vender uma visão do mundo pasteurizada, perfeita, gourmetizada. Não, tá, tem um monte de problemas, vamos colocar isso no jogo aqui e ver como é que isso funciona, ver o que a gente pode fazer a respeito. Né? Um outro momento, um último exemplo interessante do jogo, que a gente fala muito do jogo, a gente fica muito na coisa ferramental, né? O jogo um meio para isso, meio para aquilo, mas o jogo, ele, como eu falei, ele é um meio que acompanha a humanidade, ele existe por si mesmo. E talvez valha a pena pensar em um exemplo como esse. Death Dragon Cancer é um exemplo de um jogo como mídia. É um caso de um pai que ele resolveu fazer um jogo contando a trajetória dele com o filho, que quando o filho nasceu já com vários tumores. Então ele sabia que o filho dele ia morrer em breve. Ele resolveu fazer um jogo narrando isso. Em vez de contar uma história, fazer um filme, ele resolveu fazer um jogo. Conta a história que ele fez o protótipo do jogo, levou numa convenção de desenvolvedores de jogos, mostrou quando aqueles caras fazem jogos super violentos para tipo, pedir ajuda, né? E o cara foi jogar e começou a chorar. E aí ele conseguiu alguém para ajudar, começar a desenvolver o jogo. É um jogo super aflitivo, porque você não pode fazer nada, você não tem poder, você não atira em ninguém, você não tem força. O máximo que você pode fazer é se o seu filho chorar, gemendo no leito, e você pode mudar um pouco a posição dele e chamar a enfermeira. Mas conta a história dessa família lidando com essa dor horrível. Né? No meio do processo, né, esse jogo acabou chamando a atenção de muita gente. Não é um jogo sobre saúde no sentido estrito, quer dizer, o jogo não ensina sobre câncer, não conscientiza, não é para curar câncer, só conta uma história. Mas nesse processo, né, a criança, no meio do processo, o menininho morreu, eles lançaram o jogo assim mesmo, como um tributo a ele. Mas isso se tornou maior do que a própria experiência inicial, né? Porque virou um ponto de encontro de muita gente. Um monte de gente que tinha perdido já filhos, pais, mães, entes queridos com câncer, começou a usar o jogo como forma de se encontrar, forma de contar, qual a forma de se abrir, quer dizer, feridas que estavam de repente guardadas há anos, começaram a usar o jogo como isso. Então o jogo ele pode ser mais do que, também, mais até do que uma ferramenta. Parte da nossa humanidade crítica, que a gente experimente coisas, se colocar no papel de outra pessoa, né? Viver um pouquinho da vida do outro. E isso é muito, muito especial. Vale muito a gente pensar sobre isso. Por fim, e agora eu queria pedir para tocar aí o vídeo, é só dar um clique aqui, quem tiver aí. Queria que vocês só vissem comigo esse vídeo. A legenda, infelizmente, está em inglês. Moitié du jeu commence avec 800 euros, l'autre moitié avec 750. Aide des joueurs favorisés aura 3 maisons dès de partie. Non, c'est pas, c'est injuste. Le joueur possède une carte qui permet jamais à la vue. Toi, tu m'en pries. C'est la règle. Donc, tu peux pas acheter une carte. Tu passes par la case des mains pour la lancer ici. Tu vois, quand tu utilises, c'est. Pourquoi? Mais les garçons, ils vont passer la démarche. Pourquoi? Il va te dire. Mais ça se fait pas. Moi, par exemple, tu vas acheter que la première chose. Põe para o mobiliário. Ça m'énerve. Você pega o banco do jogo,
super, considerado um dos piores jogos do mundo, né? Banco Imobiliário. No meu tempo, e você modela ele de acordo com as regras do mundo, né, que nós vivemos, coloca isso no jogo. Qualquer criança vê o quanto está esquisito, está distorcido. Aí esse discurso, meritocracia, isso tudo desmonta. Você vê o quanto que é bobagem, o quanto que não sustenta. É impressionante como é que os jogos podem ser bons para mostrar, revelar certas coisas. Porque o que está misturado, porque tem muito detalhe, tem muita cortina de fumaça, quando você transforma em regrinha simples, né, você quebra isso. Isso, em termos de aprendizado, é formidável. Né? E quando você começa a enxergar o mundo com essas regras, com formas de regras, de causa e efeito, isso os jogos dão pra gente, né? Talvez você essas crianças começam a perceber o seguinte: essas regras foram feitas por alguém. Né? O game designer criou esse jogo. Aí, assim como ele foi criada, na sociedade também as regras não foram dadas, não caíram do céu. Foi um Deus que fez isso, estão gravadas em pedra. Alguém criou essas regras. E se elas foram criadas por alguém, elas podem ser modificadas, podem ser alteradas, elas podem ser aperfeiçoadas, podem tornar o jogo mais justo para todo mundo. E aí é a hora de você reverter, você sai do jogo e vai para a vida. E isso, né, também é saúde. Isso que eu queria contar para vocês. Obrigado.